Tem uma imagem que nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Por mais anos que passaram, por mais rugas que o tempo foi desenhando no meu rosto, essa imagem ficou guardada dentro de mim como uma fotografia velha dentro de uma caixinha de madeira. É a imagem da minha mãe na frente do espelho. Ela estava de costas para mim, mas eu via o reflexo dela naquele espelho manchado, cheio de pontos escuros onde o estanho havia cedido. Ela ficou ali parada, quieta, por um tempo que pareceu longo demais para uma criança entender. E então, ela sorriu. Sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto antes, com a boca toda aberta, os dentes à mostra, os olhos fechados, como quem respira fundo depois de quase afogar. Eu tinha uns 10, 11 anos naquele dia. Mas eu entendi, com a sabedoria estranha que só as crianças pobres têm, que aquele sorriso não era simples. Aquele sorriso tinha custado sangue, lágrima e anos de humilhação. Aquele sorriso era uma vitória. Minhas amigas, meu nome é Rosa Maria. Tenho 77 anos vividos, e a história que eu trago para vocês hoje não é só minha. Ela é, antes de tudo, da mulher que me fez. A mulher que passou pela vida como quem atravessa um campo de pedras descalça, sem reclamar, sem parar, olhando sempre para frente. Essa mulher era a minha mãe, Aparecida. Eu nasci numa casinha de barro no interior, num lugarejo chamado Santa Cruz das Pedras, um desses recantos que o mapa quase não alcança, onde a estrada de terra se estreita tanto que 2 carros de boi mal passam lado a lado, e onde o sino da igrejinha no centro era o único relógio que as pessoas conheciam de verdade. A terra lá era vermelha, um vermelho escuro, quase cor de ferrugem que grudava na sola do pé e ficava nas roupas mesmo depois de lavadas. Quando chovia, o cheiro que subia do chão era uma coisa boa demais. Terra molhada misturada com erva doce silvestre que crescia nas beiradas do caminho. E quando não chovia, o sol castigava de um jeito que ressecava os lábios e fazia a pele do rosto parecer casca de laranja deixada ao relento. Era nessa terra que a minha mãe havia nascido, casado e decidido criar os filhos. Ela era uma moça bonita quando jovem, me contaram, alta para os padrões daquela época, com um sorriso que, dizem, iluminava o terreiro. Tinha uns olhos castanhos claros, quase mel, que apertavam quando ela ria. E ela ria muito, dizem. Antes do casamento, ela ria muito. Meu pai se chamava Sebastião. Era filho de uma família que tinha tido terra um dia e carregava isso como se ainda tivesse. O orgulho dele era desproporcional ao que possuía de verdade, que não era muita coisa. Uma casa pequena, um pedaço de roça que produzia mais suor do que colheita, e uma reputação de homem sério que ele protegia na rua com um cuidado que nunca dedicou à própria família. Dentro de casa, Sebastião era outro homem. Eu não gosto de falar mal dos mortos, minhas amigas. Aprendi que isso não ajuda a ninguém e que Deus é quem julga. Mas a minha história não pode ser contada sem a verdade, porque foi a verdade que formou o caráter da minha mãe e, por consequência, o meu. Então, eu vou contar o que foi, sem enfeitar e sem exagerar. Meu pai bebia. Não era todo dia, não. Havia semanas que ele ficava sóbrio, trabalhava na roça e chegava em casa quieto, comia a janta sem falar e dormia. Nesses dias, a nossa casa tinha uma paz pesada, daquelas pazes que a gente sente, mas não confia muito, porque parece que está esperando a tempestade que virá depois. E ela sempre vinha. Quando a bebida tomava conta dele, o orgulho virava crueldade. Ele gritava por qualquer motivo. A comida estava salgada demais, ou sem sal, ou ele simplesmente não gostava da cara do tempo. E aí vinha o que era mais difícil de suportar: as palavras. Minha mãe havia sofrido um acidente anos antes, quando eu ainda era muito pequena para me lembrar direito.
Ela tentava puxar água do poço. O balde prendeu no gancho de jeito errado, ela se inclinou demais e caiu. Bateu o rosto na borda de pedra do poço. O tombo foi tão feio que ela perdeu todos os dentes da frente numa só vez. Naquela época, em Santa Cruz das Pedras, dentista era coisa de gente da cidade, gente com dinheiro, com carro, com outra vida. Para nós, era luxo que nem existia no horizonte. Minha mãe aprendeu a viver com o que tinha. Aprendeu a sorrir com a boca fechada, a comer do lado da boca, a falar de um jeito que não deixasse aparecer. Aprendeu a conviver com a vergonha que não era dela, mas que o mundo tratou de grudar nela assim mesmo. E meu pai fazia questão de transformar aquela cicatriz da vida em arma. Chamava ela de desdentada, na frente de qualquer um que estivesse por perto. Às vezes dos filhos, às vezes dos vizinhos que passavam pela cerca. Dizia que sentia vergonha quando precisava aparecer com ela em algum lugar, que ela deixava a família com cara de miserável. E a minha mãe baixava a cabeça e engolia. Eu cresci vendo isso. E cresci sem entender direito o que era, porque quando a gente nasce dentro de uma situação, ela parece normal. Parece que é assim que as coisas são. Foi só mais tarde, muito mais tarde, que eu fui colocar nome no que vi. Mas antes de chegar nessa parte da história, eu preciso que vocês conheçam quem era minha mãe de verdade. Não a mulher de cabeça baixa que o meu pai via, a outra, a que existia dentro dela e que eu aprendi a enxergar com o tempo. Minha mãe acordava antes do sol. Eu me lembro do cheiro de lenha queimando se espalhando pela casa antes mesmo de eu abrir os olhos, e o farfalhar suave da saia dela roçando no batente da porta. Ela acendia o fogão com a perícia de quem faz isso toda manhã sem pensar. Soprava na brasa com aquele sopro firme e controlado, e em pouco tempo o aroma de canjica engrossando na panela tomava conta de cada canto da casinha. Ela cuidava de nós 4 como se fosse a coisa mais natural do mundo. Remendava a roupa à luz do candeeiro quando achava que já estávamos dormindo. Guardava o pedaço de carne maior para dar para os filhos e ficava com os ossos para ela, sem dizer nada, sem esperar reconhecimento. Rezava toda a noite, de joelho, com as mãos postas e a voz baixinha, com uma fé tão quieta e tão sólida que parecia um alicerce invisível sustentando aquela casa toda. Essa era a mulher que o meu pai chamava de inútil. E é sobre essa mulher que eu vim contar hoje. Sobre o dia em que ela parou de engolir. Sobre a força que nasceu de dentro do desespero. E sobre aquele sorriso, largo e livre na frente do espelho manchado, que foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Fiquem comigo, minhas queridas. Essa história vai doer um pouco, mas eu prometo que o final vale cada lágrima. Uma palavra do coração antes de continuar. Minhas amigas queridas, antes de prosseguirmos com essa memória tão preciosa, preciso ter uma conversa de coração com vocês. Vocês devem ter notado que os vídeos estão demorando um pouco mais para sair. Essa plataforma está passando por muitas mudanças. Nosso canal foi afetado e, infelizmente, perdemos a nossa monetização. Isso dificulta muito o nosso trabalho diário por aqui. Mas nós não vamos abaixar a cabeça. Para que eu possa continuar trazendo essas memórias tão importantes para vocês, encontrei uma forma de manter o nosso espaço vivo, e ela foi feita com muito amor. Eu reuni 10 narrativas de superação e criei o livro digital Mulheres que Nunca Desistiram. O link está fixado aqui nos comentários. Se você quiser me ajudar, é só clicar e adquirir o seu. Você me ajuda a não deixar esse canal silenciar. Leia com calma. Leia com o coração aberto. Muito obrigada por segurar a minha mão nesse momento. E agora, vamos continuar a história da minha mãe. Nós éramos 4 filhos. Eu gosto de começar assim, falando de nós 4 juntos, porque foi assim que a gente viveu por um tempo.
colados, misturados, dividindo tudo o que havia e o que não havia. A casa era pequena demais para separar muitas coisas. A gente dormia, 2 de um lado e 2 do outro, numa cama de madeira grossa que meu pai tinha feito antes de virar o homem que se tornou. Antes da bebida afundar o que havia de bom nele. O mais velho era o José. Ah, o José. Se eu fechar os olhos agora, eu ainda consigo ver a cara dele de menino. Aquela testa larga, o nariz arrebitado, os dentes da frente um pouco maiores que o resto, que faziam ele parecer sempre prestes a dar uma mordida em alguma coisa. O José era sério desde pequeno. Daquelas crianças que parecem carregar um peso invisível nos ombros, como se já soubessem que a vida não ia ser fácil e estivessem se preparando desde cedo. Ele era alguns anos mais velho que eu, e desde sempre foi o que ficava entre mim e o perigo. Quando meu pai começava a levantar a voz lá na sala, era o José que vinha quietinho até o nosso quarto, entrava sem fazer barulho e ficava ali, do meu lado, sem falar nada. Só ficava. Como se a presença dele fosse um escudo. Depois de mim, vinham os 2 caçulas, Bento e Firmino. Bento era o mais parecido com minha mãe. Os olhos mel, o rosto redondo, o jeito suave de andar, como se tentasse não fazer barulho no mundo. Firmino era o oposto. Elétrico, curioso, sempre com as mãos em alguma coisa que não devia, sempre com um arranhão novo no joelho e uma história diferente para explicar de onde veio. Era o tipo de criança que enche uma casa de vida, que faz a gente rir sem querer, mesmo nos dias difíceis. Eu amava aqueles 2 com uma força que criança não sabe nomear, mas sente inteiro. E minha mãe amava os 4 com aquela espécie de amor que não precisa de palavra. O tipo de amor que aparece no gesto, na mão que ajeita o colarinho antes da missa, no pano molhado na testa quando a febre sobe, no prato que ela serve cheio mesmo quando o próprio estômago dela está vazio. Meu pai, nos dias bons, também tinha alguma coisa de pai. Eu preciso ser justa, porque a história verdadeira não é só de um lado. Havia tardes em que ele voltava da roça com a camisa encharcada de suor e sentava no degrau da porta, e Firmino corria para sentar no colo dele, e ele deixava. Ficava ali, com o menino no colo, olhando o pôr do sol dourado que incendiava o horizonte de vermelho e laranja, e por um momento ele parecia um homem comum, um homem em paz. Eram esses momentos que confundiam a gente, que faziam a minha mãe ainda acreditar, por um tempo, que havia algo a salvar. Mas os dias ruins eram mais, e os dias ruins tinham um peso que os bons não conseguiam equilibrar. Sebastião havia herdado do próprio pai uma ideia torta sobre o que era ser homem. Para ele, homem não pede ajuda, homem não chora. Homem manda e mulher obedece, não por maldade pensada, mas porque era assim que ele havia aprendido, e nunca ninguém havia chegado perto o suficiente para mostrar que era possível ser diferente. Isso não o absolve, mas ajuda a entender. O problema é que entender não diminui a dor de quem está do outro lado. Minha mãe tinha irmãos na cidade, a uns bons quilômetros de Santa Cruz das Pedras. 2 irmãos, Jorge e Paulo, que de vez em quando mandavam notícias por quem passava pela estrada. Visitavam raramente, porque a vida na cidade também era corrida e o dinheiro nunca sobrava para a viagem. Mas quando vinham, a casa ficava mais leve. Meu pai ficava mais quieto. Como se a presença dos cunhados fosse um lembrete de que o mundo existia além das paredes daquela casa, e que havia olhos de fora que podiam ver. Minha avó, a mãe de Aparecida, se chamava Zenaide. Era uma senhora miúda, de voz firme e fé inabalável, que vivia sozinha num sítio a uns 20 minutos de caminho dali. Ela vinha nos visitar quando podia, trazendo sempre alguma coisa, um punhado de farinha, uma galinha, frutas do quintal.
E quando ela chegava, minha mãe ficava diferente. Os ombros baixavam. A respiração ficava mais funda. Era como se a Aparecida voltasse a ser filha por algumas horas e pudesse descansar de ser tudo para todos os outros. A vovó Zenaide enxergava tudo. Eu tenho certeza disso. Ela olhava para minha mãe com aqueles olhos pequenos e fundos, e eu via a preocupação atravessando o rosto dela como uma nuvem passando na frente do sol. Mas não falava. Naquele tempo, em lugares como o nosso, o que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. Era uma lei não escrita que todo mundo respeitava, mesmo quando não devia. Eu me lembro de uma tarde específica. Devia ser época de colheita, porque o ar cheirava a cana cortada e a fumaça de queimada vinha de longe em longe. A vovó Zenaide estava sentada na cadeira de palha que ficava encostada na parede da sala, e minha mãe estava de pé, a poucos passos dela, dobrando um lençol branco. As duas não falavam, mas havia uma conversa acontecendo entre elas que não precisava de palavra nenhuma. A vovó olhou para minha mãe por um longo tempo, e então disse devagar, com aquela voz que parecia vir de dentro da terra: Aparecida, você ainda está de pé. Não era uma pergunta, era uma constatação. E minha mãe parou de dobrar o lençol, ficou com ele meio aberto nas mãos e respondeu com uma voz que eu quase não ouvi: Ainda estou, mãe. Eu não entendi na hora o que aquilo significava, mas guardei. As crianças guardam muito mais do que os adultos pensam. Foi com essa família que eu aprendi as primeiras lições da vida. Com o José, aprendi que lealdade não precisa de discurso. Com o Bento, aprendi que gentileza é uma forma de coragem. Com o Firmino, aprendi que alegria é uma resistência. E com minha mãe, aprendi tudo o mais que importa. Eu aprendi que uma mulher pode estar sendo destruída por dentro e ainda assim levantar antes do sol, acender o fogo, servir o prato dos filhos, rezar de joelho e não deixar aparecer. Não por fraqueza, mas porque ela ainda estava calculando, ainda estava esperando o momento certo, ainda estava juntando dentro dela uma força que ninguém suspeitava que existia. Meu pai via uma mulher dobrada, mas o que estava crescendo ali, quieto como raiz debaixo da terra, era uma árvore que ele nunca ia conseguir derrubar. Só que antes dessa árvore florescer, viria a tempestade mais dura de todas, a que nenhuma mãe deveria jamais enfrentar, a que quase apagou a última luz que havia nos olhos de Aparecida. E é essa parte que eu preciso ter coragem de contar. A vida em Santa Cruz das Pedras tinha um ritmo que a gente aprendia antes mesmo de saber que estava aprendendo. O galo cantava e o mundo começava. O sol despontava por trás da Serra do Cruzeiro. Assim a gente chamava aquele morro comprido no horizonte, que tinha uma cruz de madeira no topo que meu avô havia ajudado a fincar décadas antes. Quando o sol tocava a ponta daquela cruz, a luz se espalhava em dourado por cima da roça, pelos telhados de telha, pelo varal de roupa que balançava com o vento da manhã. Era quase bonito demais para um lugar tão pobre. A casa da gente tinha 3 cômodos, sala e cozinha praticamente juntas, separadas só por uma meia parede que meu pai havia começado a construir um dia e nunca terminado. 2 quartos. O banheiro era do lado de fora, como era em quase toda a casa daquela rua de terra. No quintal, minha mãe tinha um canteiro comprido onde cultivava coentro, cebolinha e uma roseira cor-de-rosa que ela regava com uma atenção diferente das outras plantas, como se aquelas flores fossem o único luxo que a vida havia esquecido de tirar dela. Eu me lembro de acordar muitas manhãs com o cheiro de bolo de fubá assando. Minha mãe fazia isso nos domingos, quando havia farinha sobrando. O aroma invadia o quarto como uma promessa, e a gente saltava da cama antes mesmo de estar bem acordado, porque o nariz já havia tomado a decisão pelo corpo inteiro.
Era nesses momentos que a nossa casa parecia uma casa de verdade. Que o barulho do rádio de pilha na janela da cozinha tocando uma toada de viola parecia coisa de família feliz. E talvez fôssemos, às vezes, em pedaços. Minha mãe tinha uma organização silenciosa que eu só fui admirar de verdade quando já era adulta. Ela sabia exatamente quanto havia de feijão na lata, quantos dias aquilo durava quando precisava pedir fiado no armazém do seu Raimundo ali na esquina. Sabia qual roupa de cada filho estava precisando de remendo antes do remendo aparecer. Sabia quando o José estava quieto demais, quando Firmino estava com febre antes da febre aparecer no termômetro. Ela administrava aquela casa com uma precisão que nenhum homem orgulhoso como meu pai quis enxergar, porque enxergar seria admitir que ela era capaz. E admitir isso significava que a história que ele contava de si mesmo, a do homem que sustentava tudo, não era bem assim. Sebastião trabalhava na roça, sim. Mas o que ele ganhava escorregava entre os dedos com uma facilidade que a gente foi entendendo com o tempo. Havia os dias de feira em que ele sumia de tarde e voltava de noite com um passo torto e o hálito pesado. Havia as rodadas de baralho no bar do Messias que minha mãe fingia não saber, mas sabia. Havia os meses em que o dinheiro da colheita não aparecia completo em casa, e ela tinha que fazer milagre com o que sobrava. E nunca reclamava. Não com palavras, pelo menos. Mas eu a vi, mais de uma vez, parada em frente à lata do feijão, com a colher na mão, fazendo uma conta de cabeça que o rosto dela entregava antes da boca. Um aperto nos lábios. Um sopro suave pelo nariz. E então, ela fechava a lata, colocava a colher de volta e começava a preparar o que havia para preparar. Havia uma vizinha que morava 3 casas abaixo, Dona Coló, que era o tipo de pessoa que sabia de tudo antes de acontecer e que não conseguia guardar uma notícia por mais de 1 hora. Ela vivia encostada na cerca com algum comentário, sempre começando com aquele jeito dela de puxar o ar antes de falar, como se fosse dar um mergulho. Aparecida, eu vi o Sebastião ontem na venda do Messias até tarde, hein? Minha mãe respondia sem parar o que estava fazendo. Ele foi resolver um negócio, e pronto. Fechava o assunto com uma dignidade que eu achava misteriosa quando criança. Hoje eu sei que aquilo não era resignação, era proteção. Ela protegia a imagem do pai dos filhos para que a gente não carregasse aquilo como vergonha. Ela engolia para não passar para nós. O quanto isso deve ter pesado, meu Deus! Os dias seguiam assim, numa alternância que a gente já conhecia de memória. Semanas calmas, onde Sebastião chegava sóbrio e a casa respirava. E então vinham as noites difíceis, que começavam sempre do mesmo jeito. O portão rangendo mais tarde do que devia, o passo arrastado no chão de cimento, a voz mais grossa que o normal pedindo a janta, como se fosse uma ordem dada a um subordinado. Nessas noites, eu fingia dormir. Ficava com os olhos fechados na escuridão do quarto e ouvia. Ouvia o tom da voz do meu pai crescendo. Ouvia minha mãe respondendo baixinho, tentando apagar o fogo antes de virar incêndio. Ouvia o barulho de alguma coisa batendo na mesa. Um copo, um prato, às vezes a mão espalmada no tampo de madeira como um trovão pequeno. E ouvia o silêncio depois. O silêncio que vinha quando ele cansava e ia dormir. Um silêncio que parecia o fim de uma guerra, mas que a gente sabia que era só o intervalo até a próxima. O José, nesses momentos, se mexia no colchão ao lado. Eu sabia que ele também não estava dormindo. A gente nunca falava sobre isso de manhã. Era um pacto não combinado entre nós dois. O que acontecia à noite ficava na noite. Mas uma coisa eu notei. Num período que devia ser quando os caçulas tinham ainda bem pequenos, Firmino estava tossindo havia dias. Uma tosse seca, curta, que voltava de tempos em tempos, principalmente à noite.
Minha mãe já havia passado a mão na testa dele com aquela mão que sabe a temperatura antes do termômetro confirmar, e havia um franzir de sobrancelha que ela tentava esconder. Está bem, meu filho, é só o tempo seco. Mas a tosse não passou, e alguns dias depois Bento também começou. Minha mãe foi até meu pai naquela tarde com um cuidado de quem está se aproximando de um animal que pode assustar. Esperou o momento certo, depois do almoço, quando ele estava sentado no degrau da porta com o olhar para longe. Sebastião, os meninos precisam de médico. Bento e Firmino não estão bem. Ele demorou a responder. Ficou olhando para o horizonte dourado como se a conversa não fosse com ele. Passa. Criança sempre tem isso. Já faz muitos dias. A tosse do Firmino piorou de noite. Eu disse que passa, ó Aparecida. A voz estava no limite entre o calmo e o que vinha depois do calmo. Não tem dinheiro para médico agora. Minha mãe ficou parada por um segundo. Só um segundo. E então voltou para dentro de casa sem dizer mais nada. Eu estava ali, encostada na parede do corredor, e vi o rosto dela quando entrou. Vi o que passou por aqueles olhos castanhos antes dela engolir de volta. Era medo, um medo diferente do que ela tinha das brigas, das vozes altas, das noites difíceis. Era o medo de mãe, o pior de todos. E eu, criança que era, ainda não sabia o que aquele medo estava anunciando. A tosse do Firmino piorou. Eu me lembro do dia porque era dia de feira em Santa Cruz das Pedras, e o barulho dos caminhões passando na estrada de terra entrava pela janela de manhã cedo. Era um dos poucos dias em que a vida do lugarejo parecia maior do que era. Gente de fora, vozes diferentes, o cheiro de frutas e carne fresca misturado com a poeira levantada pelas rodas. Mas dentro da nossa casa o ar estava parado. Firmino havia passado a noite toda tossindo. Uma tosse que havia mudado de tom. Não era mais aquela tosse seca e curta de dias atrás. Era mais funda, mais úmida, que subia do peito com um esforço que dava dó de ouvir. Minha mãe não havia dormido. Eu sabia disso porque, de madrugada, eu acordei com sede e vi a fresta de luz embaixo da porta do quarto dos meninos. Ela estava lá dentro, sentada na beirada da cama, passando um pano úmido nas costas do Firmino. De manhã, Bento também estava com febre. Uma febre alta que esquentava a testa dele como tijolo ao sol de meio-dia. O menino ficava alternando entre o calor e o tremor, os lábios secos, os olhos fundos demais para uma criança tão cheia de vida quanto ele era. Minha mãe saiu do quarto deles com um rosto que eu nunca havia visto antes. Não era o rosto de preocupação que eu conhecia. Era outro. Era um rosto que havia tomado uma decisão. Ela foi até onde meu pai estava, sentado à mesa com um pedaço de broa e o olhar vago de quem não dormiu bem, e disse sem rodeio: Sebastião, eu preciso levar os meninos para o médico hoje. Bento está com febre alta e o Firmino está pior da tosse. Isso não é coisa que passa sozinha. Meu pai mastigou devagar. Olhou para ela. Olhou para o pedaço de broa. Olhou de volta para ela. Eu já falei. Não tem dinheiro. Então a gente pede emprestado. Com seu Raimundo, com alguém da família. Não vou ficar pedindo esmola por causa de gripezinha de criança. A voz havia endurecido. Você fica exagerando, Aparecida. Menino é assim, sai de uma e entra em outra. Minha mãe ficou olhando para ele por um tempo que me pareceu longo. Depois virou as costas e voltou para o quarto dos meninos. Eu estava no corredor, imóvel, com o coração batendo num ritmo que não era o meu. Tinha uma coisa que eu não conseguia entender na época, mas que ficou gravada em mim como marca a ferro quente. Meu pai não havia nem perguntado como os meninos estavam. Não havia levantado da cadeira. Não havia ido até o quarto dar uma olhada. Ele havia ficado com o pedaço de broa na mão, olhando para o nada. Os dias que se seguiram foram os mais longos que eu já vivi até então.
Minha mãe tentou de tudo o que estava ao alcance dela. Fez vaporizações com erva doce que colhia na beirada do quintal. Trocou os panos molhados na testa de Bento a cada 2 horas. Ficava acordada de noite, ouvindo a respiração dos dois, avaliando se estava melhor ou pior. Rezava com uma urgência diferente, não a reza calma de toda noite, mas uma reza de quem está negociando com Deus. A vovó Zenaide apareceu num desses dias, trazida por algum pressentimento que as mães velhas têm. Chegou com um embrulho de ervas do sítio dela e um olhar que varreu o quarto dos meninos e depois varreu o rosto da filha. E eu vi o momento em que ela entendeu a gravidade do que estava vendo. Ela chamou minha mãe para fora e as duas conversaram baixinho no corredor. Eu não ouvi tudo, mas ouvi a vovó Zenaide dizendo, com aquela voz firme dela: Aparecida, esses meninos precisam de médico de verdade. Não é mais coisa para chá e pano molhado. Eu sei, mãe, eu sei. Então, o que está esperando? Houve uma pausa. E minha mãe respondeu numa voz tão baixa que eu quase não ouvi. Ele não deixa. A vovó Zenaide ficou quieta. Um silêncio que pesa. E então disse uma coisa que na época eu não entendi completamente, mas que ficou em mim como uma semente que demora anos para brotar. Aparecida. Uma hora vai chegar o momento em que você vai ter que escolher entre o medo dele e o amor por esses filhos. E quando esse momento chegar, eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. Minha mãe não respondeu, mas eu vi, pelo ângulo em que eu estava, ela alcançar a mão da vovó e apertar. Só isso. A vovó Zenaide ficou mais 2 dias. Meu pai ficou mais quieto enquanto ela estava lá. Nunca levantava a voz quando havia visita. Era um dos poucos freios que funcionavam nele, o olhar de fora. Com ela ali, a casa respirou um pouco. Mas quando a vovó foi embora, levando o cheiro de alfazema do vestido dela e a voz firme que prendia meu pai num comportamento civilizado, o peso voltou a pousar sobre os ombros de minha mãe como um pássaro escuro que não encontra outro galho. Na semana seguinte, o Firmino acordou com febre também. Até então, a febre era só do Bento. A tosse do Firmino havia sido o primeiro sinal, mas a febre havia chegado nele depois. Ver os dois com febre ao mesmo tempo foi como ver 2 velas apagando juntas. Minha mãe passou a mão na testa do menino, fechou os olhos por um segundo e quando os abriu, havia uma determinação ali que eu nunca tinha visto antes. Ela foi até a gaveta onde guardava o dinheiro do leite, um dinheirinho pequeno que ela juntava guardando centavo por centavo, escondida do meu pai, sem que ele soubesse. Era o seu segredo de sobrevivência. Contou as cédulas amassadas sobre essa mesa da cozinha, com os lábios se movendo em silêncio, e ficou olhando para o montante por um tempo. Não era suficiente. Não chegava nem perto do que uma consulta e um remédio custariam na cidade. Ela dobrou o dinheiro, guardou no bolso do avental e fez uma coisa que eu nunca havia visto ela fazer antes. Foi até o vizinho do lado, seu Geraldo, um homem calado e de bem com todo mundo, e pediu emprestado, sem consultar meu pai, sem pedir permissão. Quando meu pai chegou naquela tarde e soube, o barulho que fez acordou os meninos doentes lá no quarto. Você foi pedir dinheiro ao vizinho? Você foi mendigar na porta dos outros sem me perguntar? Os meninos precisam de médico, Sebastião. Eu mando nessa casa. Você não faz nada sem a minha palavra. Minha mãe ficou de pé no meio da cozinha, com as mãos na borda da pia e não recuou. Não disse mais nada. Ficou parada, como raiz, enquanto a tempestade passava ao redor dela. No dia seguinte, ela levou os meninos para o médico na cidade. Sozinha, de ônibus, com os 2 no colo e na beira do assento, um de cada lado. O médico examinou os 2 com aquela seriedade de quem sabe o que está vendo. Receitou os remédios, deu as instruções.
e disse uma frase que minha mãe repetiu para mim anos depois, quando eu já era moça. A senhora demorou um pouco, mas chegou a tempo. Chegou a tempo. Minha mãe saiu do consultório com aquelas palavras dentro do peito como uma faca e uma bênção ao mesmo tempo. Uma faca porque eram um lembrete dos dias perdidos, da resistência do meu pai, do tempo que havia custado. Uma bênção porque ainda havia tempo. Os meninos ainda podiam ser salvos. Ela comprou os remédios com o dinheiro do seu Geraldo. Voltou para Santa Cruz das Pedras no último ônibus da tarde, com os 2 meninos dormindo no banco ao lado dela, a cabeça do Firmino apoiada no ombro dela, o calorzinho de febre que ainda não havia cedido, aquecendo o braço dela como um brasa encostada. E ela ficou olhando pela janela do ônibus enquanto a paisagem passava, a terra vermelha, os pastos secos, o céu que ia ficando cor de brasa à medida que o sol descia. E eu imagino que ela tenha pensado muita coisa naquele trajeto, mas ainda não sabia, nenhuma de nós sabia, que aquela batalha era apenas o prenúncio de uma dor muito maior que estava esperando logo adiante. Os remédios fizeram efeito. Por alguns dias, a nossa casa voltou a ter aquele cheiro de coisa que vai melhorar. O Firmino parou de tossir tanto. Bento foi descendo a febre devagar, como quem sai de um pesadelo e ainda leva um tempo para reconhecer que está acordado. Minha mãe ia até o quarto deles de hora em hora, colocava a mão na testa de um e do outro, e quando encontrava a pele mais fresca, eu via um alívio tão grande nos olhos dela que parecia ela mesma estivesse sendo curada. Foi a semana mais calma que eu me lembro daquele período. Meu pai ficou mais quieto também. Não sei se era culpa, não sei se era alívio, não sei se era só o acaso. Sebastião não era um homem de mostrar o que sentia por dentro. Havia uma parede grossa entre o interior dele e o mundo, e eu nunca soube direito o que vivia do outro lado dessa parede. Mas ele ficou alguns dias chegando mais cedo em casa, comendo junto com a família, sem brigas. Eu me lembro de uma noite dessas em que Firmino, já melhorando, veio correndo da sala e pulou no colo do pai, com aquela energia de criança que parece não ter fio de tomada. Sebastião segurou o menino com as 2 mãos e soltou um riso curto, surpreso consigo mesmo, como quem não esperava que aquilo coubesse nele. Eu guardei aquela imagem. Guardei porque foi uma das últimas boas, porque então veio a recaída. Começou com o Firmino. A tosse voltou numa segunda-feira de manhã, diferente de antes, mais violenta, mais frequente, que sacudia o corpinho miúdo dele de um jeito que dava medo de ver. Minha mãe foi logo na farmácia e pediu fiado ao seu Florêncio o mesmo remédio de antes, mas dessa vez o remédio não segurou. A febre voltou junto com a tosse, e em 2 dias o Bento também piorou de novo. Mas foi o Firmino quem desceu mais rápido, como se o corpinho dele, que havia lutado mais na primeira vez, não tivesse guardado reserva suficiente para uma segunda batalha. Enquanto Bento oscilava entre dias piores e dias menos piores, o Firmino foi afundando sem parar, sem fôlego para subir de volta. Minha mãe foi até meu pai naquela mesma noite. Sebastião, os meninos precisam voltar para o médico. Piorou. Ele estava sentado e pelo jeito que segurava o copo eu entendi que não era a primeira bebida da noite. Você não deu o remédio direito. Dei sim. Dei certinho como o médico mandou. Então é frescura. Criança inventa doença para chamar atenção. Minha mãe fechou os olhos por um segundo. Só um. Quando abriu, a voz estava controlada demais. Daquele jeito que eu aprendi a reconhecer como sinal de que ela estava usando todas as forças para não desmoronar. Meu filho não está inventando, Sebastião. Ele está mal de verdade. Eu preciso de dinheiro para levar eles amanhã cedo. Não tem. Gastou tudo da outra vez. Então, deixa eu ir pedir para o Jorge na cidade. Meu irmão ajuda. Eu sei que ajuda.
Você não vai a lugar nenhum ficar passando vergonha minha para sua família. A voz havia subido. Esses seus irmãos já me olham torto o suficiente. Sebastião, pelo amor de Deus. Falei que não, Aparecida. Acabou o assunto. Minha mãe passou aquela noite acordada, sentada entre as duas camas dos meninos, trocando pano, rezando, ouvindo a respiração deles. Eu sei disso porque me levantei de madrugada e vi a luz no corredor, e quando espiei pela fresta da porta, eu a vi ali, de costas, a cabeça levemente inclinada como quem carrega um peso no pescoço que não vem do corpo. No dia seguinte, ela foi até o armazém do seu Raimundo e pediu que ele mandasse um recado para o seu irmão Jorge na cidade. Naquele tempo, não havia telefone em casa. Havia o orelhão na praça, que funcionava quando queria. Seu Raimundo conhecia um caminhoneiro que passava pela cidade toda semana e que levava e trazia recados. Era assim que as notícias viajavam em Santa Cruz das Pedras. Mas a semana passou. E o caminhoneiro não voltou naquela semana. E os meninos foram piorando. Eu quero que vocês entendam o que significa ver uma criança ficar doente de verdade quando não há recurso nenhum a alcance. Não é igual ao que a gente vê hoje, com farmácia na esquina, com pronto-socorro, com telefone no bolso para chamar socorro. Era outra coisa. Era uma impotência que ocupava o ar da casa como fumaça, que entrava nos pulmões e pesava. Minha mãe havia esgotado o dinheiro escondido. Havia pedido para o seu Geraldo e ele havia dado o que tinha, que não era muito. Havia tentado o armazém do seu Raimundo, que fiou o que pôde, mas não tinha dinheiro vivo para emprestar. E meu pai havia bebido na semana o que devia ter guardado. Numa tarde de céu encoberto, com aquelas nuvens cinzentas que prometem chuva e não cumprem, o Firmino chamou minha mãe com uma voz tão pequenininha que ela precisou se inclinar para ouvir. Mãe, tô com frio. Ela cobriu ele. Cobriu com o único cobertor grosso que havia na casa. Tirou-o da própria cama e colocou em cima dos dois meninos. Ficou com a mão no peito deles, sentindo a respiração. Aquela respiração que havia ficado curta demais, que subia e descia com um esforço visível. O Firmino fechou os olhos com a mão da mãe ainda no peito dele. Não acordou mais. Minhas amigas, eu preciso parar um momento aqui, porque mesmo depois de tantos anos, mesmo com a paz que o tempo e a fé me deram, essa parte ainda chega na garganta como um caroço que não desce. O Firmino era o menino das mãos sempre sujas de terra, dos joelhos sempre arranhados, do riso que explodia do corpo inteiro como se não coubesse nele. Era o tipo de criança que o mundo parece ter feito maior do que os outros, com mais cor, mais barulho, mais vida. E foi embora com 6 anos, com a mão da mãe no peito e o cobertor dela em cima. O velório foi na sala da nossa casa. A vovó Zenaide chegou e ficou do lado da filha o tempo todo, sem soltar a mão dela, sem precisar dizer nada. Meu pai ficou num canto, quieto, com um rosto que eu não soube ler. Não chorou na frente de ninguém. Ou não sabia, ou não conseguia, ou havia uma parede alta demais até para a dor passar. Minha mãe não dormiu. Ficou acordada a noite toda do lado do caixão pequeno, com a mão sobre a madeira, como se ainda estivesse sentindo a respiração do filho. E então, 3 dias depois que enterramos o Firmino, o Bento piorou de vez. Minha mãe não esperou. Não perguntou para o meu pai. Não pediu permissão. Ela pegou o Bento no colo, o menino que havia ficado leve demais naquelas semanas, que parecia estar sumindo de dentro das próprias roupas, e foi a pé até a casa do seu Geraldo, pedindo que ele a levasse de carroça até a cidade. Mas era tarde demais. O Bento foi embora no caminho, no colo da mãe, dentro da carroça do seu Geraldo, enquanto a terra vermelha passava dos 2 lados e o sol castigava sem piedade. Ela chegou na cidade com o filho morto nos braços. Eu não vou tentar descrever o que foi aquilo, não há palavra certa para isso.
Só as mães que perderam um filho sabem o tamanho desse vazio. E minha mãe havia perdido 2, com dias de diferença, ainda carregando no corpo o cansaço de noites sem dormir, e no coração a culpa que não era dela, mas que o amor de mãe não sabe não carregar. Quando voltou para casa, ela era a mesma e era outra. O mundo havia tirado 2 crianças dela, e o homem que deveria ter estado do lado dela naquela hora havia preferido o orgulho à vida dos próprios filhos. Esse era o momento que a vovó Zenaide havia pressentido, o momento da escolha. E minha mãe estava prestes a escolher. Tem coisas que o luto faz com uma pessoa que nenhuma palavra consegue explicar direito. Eu vi o luto fazer isso com minha mãe. Vi de perto, com os olhos de criança que ainda não tem filtro, que ainda absorve tudo sem saber que está absorvendo. E o que eu vi foi o seguinte: nos primeiros dias depois que enterramos o Bento ao lado do Firmino, no cemitério de Santa Cruz das Pedras, minha mãe ficou num silêncio que era diferente de todos os silêncios que eu já havia conhecido nela. Não era o silêncio de quem aguenta. Não era o silêncio de quem espera. Era o silêncio de quem está do outro lado de alguma coisa e ainda não sabe como voltar. Ela se movia pela casa como se estivesse dentro d'água, devagar, com aquele olhar que passa pelas coisas sem pousar em nenhuma. Esquecia a panela no fogo. Sentava na cadeira da sala e ficava olhando para o quintal por um tempo longo demais, os olhos fixos na roseira cor-de-rosa que ela havia plantado. Aquela roseira que ela sempre regava com tanto cuidado, mas sem realmente ver. Eu não sabia o que fazer. Com quase 10 anos, a gente não sabe o que fazer com a dor dos adultos. A gente fica em volta, chega perto, se afasta, chega de novo. Eu ficava aparecendo no mesmo cômodo que ela, sem motivo, só para estar perto. Às vezes sentava no chão perto dos pés dela e ficava ali, quieta, como um cão que fareja tristeza e não vai embora. O José foi o que mais cresceu naqueles dias. Ele tinha uns 13, 14 anos, mas naquela semana parecia ter ganho 10 anos de uma vez. Passou a fazer coisas que não eram dele, varrer o terreiro, buscar água, acender o fogo quando minha mãe esquecia. Fazia tudo em silêncio, sem chamar atenção, com aquela seriedade que sempre havia nele e que agora havia ficado ainda mais funda. Certa tarde, eu o encontrei sentado na soleira da porta dos fundos, olhando para o quintal com os cotovelos nos joelhos. Sentei do lado. A gente ficou um tempo sem falar. Depois ele disse sem me olhar: Rosa, você acha que eles sofreram muito? Eu não soube responder, mas alcancei a mão dele e segurei. E ficamos assim até o sol acabar de descer atrás da Serra do Cruzeiro e o céu ficar daquela cor de brasa apagando. Meu pai, nos dias depois do enterro, ficou diferente também. Mas diferente de um jeito que me confundiu durante muito tempo. Ele não ficou mais gentil. Ficou mais irritável, mais fechado, como se a culpa que não cabia dentro dele estivesse pressionando de dentro para fora e ele não soubesse o que fazer com aquela pressão a não ser transformá-la em raiva. E então aconteceu o que eu nunca esperava. Numa noite, com a casa ainda com aquele peso de luto que levava dias para dissipar, meu pai chegou tarde. Eu ouvi o portão. Ouvi o passo. Reconheci antes mesmo de ele entrar que não era uma boa noite. Fiquei imóvel na cama, com os olhos abertos no escuro. Ouvi a voz dele na cozinha, grossa e errada. Onde está minha janta? E então ouvi algo que nunca havia ouvido antes. A voz da minha mãe, firme, sem o tremor de costume. Não fiz janta para você hoje, Sebastião. Houve um silêncio. Pesado. O quê? Você ouviu. Aparecida, eu chego em casa depois de um dia de trabalho e você... Seus filhos estão enterrados faz menos de 2 semanas. A voz dela não havia subido. Continuava no mesmo tom. Era exatamente isso que dava arrepio.
E você quer saber da janta? O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios que eu havia ouvido naquela casa. Era um silêncio de choque, como se o chão tivesse cedido levemente sob os pés do meu pai e ele ainda estivesse tentando entender o que havia mudado. Ele recomeçou a falar, mais alto dessa vez, cobrando, exigindo. Mas minha mãe não recuou. Não respondeu com choro. Não respondeu com súplica. Ficou em pé no meio da cozinha como uma estaca fincada no chão e deixou as palavras dele passarem sem entrar. Eu fiquei na cama aquela noite sem dormir, com o coração batendo forte, esperando o pior. Mas o pior não veio. Em algum momento, meu pai foi embora para o quarto e a casa voltou ao silêncio. Na manhã seguinte, minha mãe estava de pé antes do sol, como sempre. Mas havia algo diferente no jeito que ela se movia. Uma leveza que não era alegria. Era outra coisa. Era o jeito que uma pessoa anda quando larga um peso que estava carregando há tempo demais. Ela havia passado para o outro lado de alguma coisa durante aquelas semanas de luto. A perda dos meninos havia feito nela o que nenhuma humilhação havia conseguido. Havia queimado o medo. Como quando uma enxurrada lava uma encosta e no dia seguinte a terra está diferente, mais firme, mais vermelha, mais ela mesma. O sofrimento havia lavado alguma coisa de dentro da minha mãe, e o que ficou era um núcleo duro e quente que não dobrava mais. Eu entendi isso aos poucos, observando os pequenos sinais. Ela parou de abaixar a cabeça quando meu pai falava. Não que passasse a se enfrentar. Ainda havia uma prudência nela, uma sabedoria de quem conhece o terreno. Mas o abaixar de cabeça automático, aquele reflexo de submissão que eu havia visto a vida toda, havia sumido. Quando meu pai dizia algo cruel, ela simplesmente não reagia. Não com medo, não com choro. Ficava quieta como pedra. E isso irritava meu pai muito mais do que qualquer resposta. Certa tarde, com o sol de fim de tarde tingindo a cozinha de dourado, meu pai chegou cedo e começou com as palavras de sempre. Chamou ela pelo apelido que usava quando queria ferir. Disse as coisas que ele sabia que machucavam. E minha mãe, que estava lavando louça, continuou lavando louça. Meu pai foi perto dela. — Você está me ouvindo? Ela virou o rosto lentamente e o encarou. — Estou ouvindo, Sebastião. Mas o que você está dizendo não me alcança mais. Eu estava no corredor. Vi a expressão do meu pai mudar. Vi a raiva misturar com algo que eu demorei anos para identificar. Era desorientação. Era o desconforto de quem sempre usou o medo como ferramenta e de repente descobre que a ferramenta não funciona mais. Minha mãe havia mudado. E ele percebia que havia mudado, mas não entendia como nem porquê. A vovó Zenaide, quando veio nos visitar naquele mês, ficou olhando para a filha com um olhar longo. Depois chamou ela num canto e disse baixinho, mas eu ouvi. Aparecida, seus olhos estão diferentes. Estão, mãe. O que foi que mudou? Minha mãe ficou um tempo pensando. Depois respondeu com uma simplicidade que ficou em mim para sempre. Eu enterrei os meus maiores medos junto com os meus filhos e descobri que do outro lado do medo não tem nada que eu não consiga enfrentar. A vovó Zenaide fechou os olhos. Quando abriu, tinha lágrima no canto. Que Deus te guarde, minha filha. Era o começo, não da alegria. A alegria ainda estava muito longe, mas do fim de uma era dentro daquela casa, o fim do tempo em que Aparecida baixava a cabeça. E meu pai, sem saber ainda, estava vivendo os últimos dias como dono de uma casa onde ninguém mais tinha medo dele. Há uma coisa que eu aprendi observando a minha mãe naquele período. Quando uma pessoa para de ter medo, a pessoa que vivia do medo dela não sabe o que fazer consigo mesma. Meu pai havia construído a vida dentro de casa sobre um alicerce que ele nunca havia nomeado, mas que existia com toda clareza:
o alicerce do controle. Ele mandava porque todos obedeciam. Ele gritava porque todos se curvavam. Ele humilhava porque a humilhação era engolida. Era um equilíbrio torto, desses que só funcionam enquanto um lado aceita carregar o peso do outro. Quando minha mãe parou de carregar, o equilíbrio desmoronou. E Sebastião começou a perceber isso de um jeito que não conseguia nomear, mas que sentia no cotidiano como quem sente uma pedra pequena dentro do sapato. Não é o suficiente para derrubar, mas incomoda cada passo. Ela não respondia mais como antes. Não abaixava a cabeça. Não chorava quando ele queria que ela chorasse. E aquilo tirava dele uma ferramenta que havia funcionado por anos. O que um homem assim faz quando perde a ferramenta? Força mais. Tenta mais alto, mais forte, mais feio. Começou a trazer a humilhação para dentro de casa com mais frequência. Não havia mais o filtro de antes, aquele mínimo de decoro que ele mantinha em certos momentos. Qualquer coisa que ela fizesse virava motivo. A roupa não estava no lugar certo, a comida estava errada, ela havia demorado demais na rua quando foi ao armazém. E então voltou o apelido. Aquele que eu não gosto nem de repetir. Desdentada. Onde você estava? Minha mãe estava arrumando a prateleira da cozinha quando ele disse isso. Ela parou. Ficou de costas para ele por um segundo. E então continuou arrumando a prateleira como se nada tivesse sido dito. Aquilo deixou meu pai transtornado. Está me ouvindo? Eu falei com você. Ouvi, Sebastião. E não vai responder? Não tenho nada a responder. Ele foi para cima dela com a voz explodindo. E eu, que estava no corredor, me encolhi contra a parede. Mas minha mãe não se moveu do lugar. Ficou de pé, de frente para ele, com aquele olhar que havia mudado. Não de raiva, não de desafio, mas de uma firmeza tão quieta que era quase assustadora de ver. Meu pai recuou. Não recuou de vez. Sebastião nunca recuava de vez. Mas saiu da cozinha sem terminar o que havia começado, e esse foi um tipo de vitória silenciosa que eu guardei dentro de mim como um tesouro. O José também havia mudado o comportamento naquele período. Ele havia parado de se esconder quando meu pai levantava a voz. Não que fosse para frente, ele tinha bom senso demais para isso, e minha mãe havia pedido que ele não se metesse. Mas o José ficava. Aparecia no vão da porta, se encostava na parede do corredor, ficava à vista, como uma testemunha silenciosa que mudava o peso da cena só de estar ali. Meu pai não gostava disso. Olhava para o filho com um desconforto que era quase uma forma de vergonha. Havia uma tarde que eu me lembro como se fosse ontem, em que meu pai estava no terreiro consertando uma cerca que havia caído, e o José foi ajudar sem pedir licença. Simplesmente pegou a ferramenta e começou a trabalhar do lado. Os dois ficaram ali por um bom tempo sem falar, cada um no seu lado da cerca, batendo, ajustando. Até que meu pai, sem olhar para o filho, disse: Você está me vigiando agora, é? O José demorou a responder. Quando respondeu, a voz estava firme, mas respeitosa. Não, pai. Estou ajudando a consertar a cerca. Meu pai não disse mais nada, mas eu vi o queixo dele tremer levemente. Aquele tremor que vem de dentro, quando alguma coisa aperta num lugar que a pessoa não sabia que podia apertar. Naquelas semanas, minha mãe foi fazendo coisas pequenas que juntas formavam um mapa de uma nova vida que ela estava desenhando sem que ninguém percebesse. Ela voltou a conversar com a dona Coló pela cerca, aquela vizinha tagarela que sabia de tudo. Não para fofocar. Minha mãe nunca foi de fofoca, mas para ouvir sobre trabalho. Dona Coló havia mencionado que a farmácia na Rua do Mercado estava precisando de alguém para fazer faxina 2 vezes na semana. Que a professora Lourdes, lá perto da escola, estava procurando alguém para lavar roupa. Minha mãe ouvia tudo com atenção,
E eu a via processando aquelas informações com aquele jeito calculado dela, como quem está montando um quebra-cabeça na cabeça antes de tocar nas peças. Certa manhã, ela me chamou para o quintal. Sentamos as duas no degrau dos fundos e ela colocou o braço em volta dos meus ombros de um jeito que era raro. Ela não era de muitos gestos físicos de carinho, não porque não amasse, mas porque a vida havia ensinado que ternura podia ser usada como fraqueza. Aquele abraço, então, tinha um peso especial. Rosa, eu quero te fazer uma pergunta e você me responde com sinceridade. Sim, mãe. Se um dia eu precisar sair daqui, você vem comigo sem olhar para trás? Eu olhei para ela. Tinha uns 9 anos, quase 10, mas entendi exatamente o que aquela pergunta significava. E respondi sem hesitar. Vou, mãe. Eu e o José vamos. Ela ficou me olhando por um momento, com aqueles olhos mel que apertavam quando sentia coisa forte. Depois, puxou minha cabeça para o ombro dela e ficamos assim por um tempo, ouvindo o vento movendo as folhas da mangueira do quintal com aquele farfalhar suave e o canto de um pássaro distante que vinha e ia. Foi uma das conversas mais importantes da minha vida. E tinha menos de 20 palavras. Mas antes de qualquer plano tomar forma, meu pai fez a coisa que selou o destino dele dentro daquela casa. Foi numa noite de lua cheia, dessas que clareia o quintal como se fosse dia. Ele chegou tarde com a bebida pesada e desta vez não havia a contenção de sempre. Desta vez havia algo diferente, um descontrole que eu nunca havia visto nele naquele grau. Começou a gritar desde o portão. Acordou a casa inteira. Acordou os vizinhos. E então, no meio da cozinha, na frente dos filhos que haviam corrido assustados para o corredor, ele disse coisas que não se dizem. Usou o apelido, jogou na cara dela a morte dos meninos. Disse com todas as letras que eles haviam morrido porque ela era uma mãe inútil, que não havia cuidado direito dos próprios filhos. Jogar a morte de Bento e Firmino nas costas dela. Minhas amigas, quando eu conto essa parte, ainda sinto um frio que não é do tempo, porque eu vi o que aquelas palavras fizeram com a minha mãe. Vi no rosto dela, vi nos olhos dela. Não foi choro, não foi desmoronamento, foi uma luz que apagou. E quando uma luz apaga daquele jeito, a gente sabe que não vai acender de novo do mesmo modo que era antes, que quando acender de novo vai ser diferente, mais fria, mais clara, mais decidida. Meu pai havia cruzado a última linha que existia, e minha mãe havia tomado a decisão que havia adiado por tempo demais. Na manhã seguinte, àquela noite, minha mãe não fez o café de meu pai, não fez a janta. Não lavou a roupa dele. Não varreu o lado da casa onde ele dormia. Fez tudo isso para mim e para o José. Botou a mesa com o que havia, chamou a gente com a voz de sempre, serviu os pratos, sentou do nosso lado. E quando meu pai apareceu na cozinha com a cara inchada do sono e os olhos vermelhos de quem bebeu demais e dormiu de qualquer jeito, encontrou a mesa posta para 2. Ele olhou para a mesa, olhou para ela. Ela estava comendo sem levantar os olhos. Cadê a minha parte? Não fiz para você hoje. O silêncio que veio depois era diferente dos silêncios anteriores. Tinha uma qualidade nova, como o ar antes de uma tempestade elétrica. Carregado, pesado, prestes a romper. Aparecida. Sebastião. Ela disse o nome dele no mesmo tom que ele havia dito o dela. Sem subir, sem descer. Igual. Ontem à noite você disse que eu fui responsável pela morte dos meus filhos. Ele não respondeu. Eu carreguei o Bento no colo até a cidade. Você sabe disso. Eu estava com ele quando ele foi embora. Eu segurei a mão do Firmino na última noite. A voz dela estava firme, mas havia uma vibração embaixo, como corda de viola apertada demais. E você, que era o pai, ficou aqui com o copo na mão. Aparecida, eu não terminei.
Ela levantou os olhos para ele pela primeira vez. Você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Uma vez. Só uma. Eu estava sentada ali, com a colher parada no prato, sem respirar. O José do meu lado estava igual. Minha mãe colocou as mãos sobre a mesa com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. O que você disse ontem não tem conserto. Não tem pedido de desculpa que chegue perto. Mas eu não vim aqui para cobrar. Vim te dizer que acabou. Eu não vou mais lavar sua roupa. Não vou mais fazer sua comida. Não vou mais existir para você dentro dessa casa. Se você quiser comer, você faz. Se quiser roupa limpa, você lava. Eu estou aqui pelos meus filhos. Só por eles. Meu pai ficou de pé no meio da cozinha por um tempo que pareceu longo demais. Eu esperava que ele explodisse. Esperava o grito, o prato jogado, a cadeira chutada. Mas não veio nada disso. Ele ficou olhando para ela com um olhar que eu nunca havia visto nele antes. E depois saiu da cozinha. Aquilo foi pior do que qualquer briga, porque a gente não sabia o que viria depois. O que veio foi uma semana de silêncio pesado dentro daquela casa. Meu pai saía de manhã, voltava à noite, comia o que encontrava ou não comia, e não dirigia a palavra para minha mãe. Ela fingia que ele não existia com uma maestria que eu admirava e temia ao mesmo tempo. Maestria porque era real, não era teatro. Ela havia de fato construído uma parede interna que as palavras dele não atravessavam mais. Mas havia uma coisa que eu percebi naqueles dias e que só fui entender completamente muito mais tarde. Minha mãe estava com medo, sim. Não do meu pai. Estava com medo do futuro, de como ia sustentar 2 filhos sozinha, de onde ia morar, do que os vizinhos iam dizer, das contas que não iam fechar. Eram medos reais, práticos, do tipo que não deixa dormir. E foi nessa semana que ela mandou o recado para o irmão Jorge. Desta vez, o recado chegou. Seu Raimundo do armazém conhecia um homem que tinha telefone em casa e que ligava de vez em quando para a cidade. Em 2 dias, o tio Jorge apareceu em Santa Cruz das Pedras numa caminhonete emprestada, com o irmão Paulo do lado, os dois com aquele jeito de quem foi chamado para uma coisa séria e está pronto. Eu nunca vou esquecer quando os dois entraram no quintal e minha mãe foi ao encontro deles. O Jorge era alto, mais alto que ela, e quando ele a abraçou, ela ficou pequena no abraço do irmão. E eu vi, pela primeira e única vez naquele período, ela deixar o choro vir. Não um choro de quem desmoronou, um choro de quem finalmente tem onde pousar o peso por um minuto. O Paulo ficou do lado, com a mão no ombro da irmã, quieto, deixando o momento ser o que era. Eles conversaram na sala por um tempo longo, com a porta fechada. Eu e o José ficamos no quintal, fingindo brincar de alguma coisa, com as orelhas tentando captar qualquer som. Não conseguimos ouvir as palavras, mas ouvimos o tom. Sério, baixo, sem explosão. Quando meu pai chegou naquela tarde e encontrou os cunhados na sala, algo passou pelo rosto dele que era inconfundível. Era o mesmo desconforto de sempre quando havia olhos de fora observando. Mas desta vez era diferente. Os cunhados não estavam de visita. Estavam ali com um propósito e ele sabia. O Jorge se levantou quando meu pai entrou. Os dois se olharam por um momento. Sebastião. A voz do Jorge era tranquila, mas tinha uma firmeza embaixo que não era convite para conversa. Nós viemos buscar nossa irmã e os sobrinhos. Meu pai tentou inflar o peito, tentou o tom de dono da situação. Isso é assunto de marido e mulher, Jorge. Você não tem nada a ver com... Eu tenho tudo a ver. O Jorge não levantou a voz. Não precisou. Ela é minha irmã. E aqueles são meus sobrinhos. E o que eu estou ouvindo sobre essa casa faz tempo que me diz que eu devia ter vindo antes. Houve um silêncio. E se eu não deixar? O Paulo, que havia ficado sentado até então, se levantou devagar. Era mais largo que o Jorge,
de ombros que pareciam ter sido feitos de madeira grossa. Não disse nada. Só ficou de pé. Minha mãe estava encostada na parede do corredor e falou com aquela voz fria que eu já havia aprendido a reconhecer como a mais perigosa de todas. Se você encostar um dedo em mim, Sebastião, amanhã cedo eu vou na delegacia. Eu chamo meus irmãos, eles te arrastam para a praça, e eu vou gritar para Santa Cruz inteira que o grande homem da casa deixou os filhos morrerem à míngua por causa de cachaça. O quarto ficou quieto, como poço fundo. Meu pai olhou para ela, olhou para os cunhados, olhou de volta para ela. E então, sem uma palavra, sem um gesto, ele foi até o quarto. Ouvimos o barulho de gaveta abrindo, de coisas sendo jogadas dentro de algum saco de pano. Em menos de 1 hora, ele saiu pela porta da frente com um embrulho embaixo do braço e desceu a estrada de terra sem olhar para trás. Eu estava na janela e fiquei olhando até a figura dele sumir na curva do caminho, engolida pela tarde que havia ficado cor de cobre no horizonte. O portão ficou aberto. E minha mãe foi até ele devagar, segurou as 2 folhas de ferro com as mãos e fechou. Com uma firmeza de quem fecha muito mais do que um portão. O silêncio que ficou na nossa casa depois que meu pai foi embora era diferente de todos os silêncios que eu já havia conhecido ali dentro. Não era o silêncio pesado de antes, aquele que a gente aprende a ler como sinal de perigo iminente. Não era o silêncio tenso das noites em que a gente fingia dormir e ouvia. Era um silêncio limpo, um silêncio que a gente podia habitar sem medo, que deixava a gente respirar fundo sem calcular primeiro se era seguro. Levei alguns dias para entender que aquilo era paz, que eu nunca havia conhecido a paz dentro de casa de verdade, e por isso não a reconheci de imediato. A vovó Zenaide veio morar com a gente logo depois. Não foi uma decisão longa. Minha mãe foi buscar ela no sítio numa manhã de sábado, num carroção que o seu Geraldo emprestou de bom grado, e a vovó chegou com um baú velho, 2 galinhas amarradas pelo pescoço e um olhar que dizia que ela havia esperado por esse chamado há mais tempo do que queria admitir. Ela se instalou no quartinho menor, como se sempre houvesse morado lá. Pendurou 1/3 na parede, colocou um vasinho de manjericão na janela e em menos de 2 dias já era como se o sítio dela houvesse sido transferido inteiro para dentro da nossa casa. O cheiro do vasinho, o barulho das galinhas no quintal, a voz dela cantarolando alguma coisa suave enquanto remendava pano. Com a vovó ali para olhar por mim e pelo José, minha mãe pôde finalmente fazer o que havia calculado em silêncio por semanas. Saiu para trabalhar. Na primeira segunda-feira, depois que a vovó se instalou, minha mãe se levantou antes do sol, se arrumou com uma roupa simples, mas passada com capricho, e saiu porta afora com uma determinação que eu nunca havia visto no passo dela. Não era pressa, era direção. Era uma mulher que sabe aonde está indo e por quê. Ela foi primeiro na professora Lourdes, que havia mencionado para Dona Coló que precisava de alguém para lavar roupa. A professora Lourdes era uma mulher miúda de cabelos brancos, que usava óculos de armação grossa e falava de um jeito medido, como quem escolhe cada palavra antes de soltar. Minha mãe bateu na porta, se apresentou e disse o que havia ido fazer. A professora Lourdes a olhou por um momento, depois abriu a porta mais. Entre, Aparecida. Vamos conversar. Eu sei de tudo isso porque minha mãe me contou naquela noite, sentada na beira da minha cama, com uma leveza na voz que eu não ouvia há tempo demais. Ela contou com detalhes, como quem revive uma vitória pequena, mas importante. E foi exatamente isso que era. A professora Lourdes a contratou para lavar roupa 2 vezes na semana. Não era muito dinheiro, mas era dinheiro limpo, ganho com as próprias mãos, que não dependia de pedir, de esperar, de engolir nada em troca. Na mesma semana, ela foi na farmácia do Rua do Mercado que Dona Coló havia mencionado. O dono, seu Florêncio,
Era um homem gordo e bem-humorado que conhecia meio mundo em Santa Cruz das Pedras. Ela se apresentou, perguntou sobre a faxina. Ele a olhou de cima a baixo sem cerimônia, não com maldade, mas com aquela avaliação direta de quem está decidindo se contrata ou não. Você é a mulher do Sebastião, não é? Eu era. Ela respondeu sem hesitar. Agora sou a Aparecida. Seu Florêncio soltou uma risada curta, de quem gostou da resposta. Pode vir na quinta e na sexta, 6 da manhã. Minha mãe voltou para casa naquele dia com 2 trabalhos e um começo. Eu a vi entrar pelo portão naquela tarde, e havia qualquer coisa no jeito que ela andava que era diferente. Os ombros estavam mais soltos, a cabeça estava mais erguida. Ela parecia mais alta, embora eu soubesse que não era. É curioso o que acontece com o corpo de uma pessoa quando ela finalmente faz a coisa que deveria ter feito antes. Como se o corpo também soubesse e respondesse. A vida começou a ter um ritmo novo. Minha mãe saía cedo, eu e o José íamos para a escola, a vovó Zenaide ficava cuidando da casa e tendo aquela presença de raiz antiga que segurava tudo junto. Quando voltávamos da escola, tinha almoço na mesa, e a vovó sentava com a gente e ouvia as histórias do dia com uma atenção de quem tem todo o tempo do mundo. Havia noites em que minha mãe chegava em casa com os pés doendo e o cansaço impresso no rosto. Sentava na cadeira da sala, tirava os sapatos e ficava um momento só olhando para o nada. Mas era um olhar diferente do que eu havia visto durante anos. Não era o olhar de quem está esperando a tempestade. Era o olhar de quem está simplesmente descansando. A vovó Zenaide chegava perto com um prato, colocava na frente dela sem palavra, e às vezes punha a mão na cabeça da filha por um instante, como uma bênção sem discurso. Minha mãe fechava os olhos naquele gesto como criança pequena. Havia dificuldade, claro que havia. O dinheiro dos 2 trabalhos era pouco. Tinha mês que a conta do armazém não fechava. E minha mãe precisava negociar o fiado com seu Raimundo, que era um homem bom e que fiava com uma paciência que eu hoje reconheço como uma forma de generosidade que não pede reconhecimento. Havia também o peso do que os vizinhos diziam, ou do que a gente imaginava que diziam. Naquele tempo, em lugares como Santa Cruz das Pedras, uma mulher que ficava sem marido era assunto. A dona Coló uma vez chegou na cerca com aquele jeito dela de quem vai mergulhar fundo. Aparecida, o povo tá comentando que você mandou o Sebastião embora por causa de outro homem. Minha mãe estava regando a roseira do canteiro quando isso foi dito. Ela continuou regando devagar, antes de responder. O povo que comenta não dormiu nenhuma das noites que eu dormi. Então, o povo não sabe de nada. Dona Coló ficou sem resposta e foi embora mais quieta do que havia chegado. Eu estava no quintal ouvindo isso e senti uma coisa que demorei para nomear. Era orgulho. Um orgulho que subia no peito como bolha de ar, que fazia querer ficar mais perto dela só para ver como ela se movia pelo mundo. O José também havia mudado naquele período de um jeito que ia além da seriedade de sempre. Ele havia arrumado um trabalho aos fins de semana ajudando o marceneiro do bairro, um homem chamado seu Dirceu, que havia visto o menino olhando pela janela da oficina uma tarde e chamado para dentro com um gesto de cabeça. Quer aprender ou só quer olhar? O José havia entrado. Minha mãe soube disso naquela noite e ficou olhando para o filho por um momento com um olhar que misturava orgulho e uma dor suave, daquelas dores que a gente sente quando percebe que o filho está crescendo rápido demais por necessidade e não por escolha. José, você não precisava. Eu quero, mãe. Ele disse isso com uma firmeza que ela não contestou. Eu quero ajudar. Havia noites em que eu deitava na cama e ouvia a vovó Zenaide rezando no quarto dela, aquela reza baixinha e constante, como água de rio que não para nunca.
e havia uma paz naquele som que me ajudava a adormecer. A vida ainda era dura, mas havia uma diferença fundamental entre a dureza de antes e a dureza de agora. Antes, a dureza vinha de dentro de casa. Era a dureza de ter medo de quem deveria proteger, de engolir o que deveria ser dito, de ser pequena dentro do próprio lar. Agora, a dureza era do mundo lá fora. E o mundo lá fora, por mais difícil que fosse, tinha uma qualidade diferente. Tinha saída, tinha horizonte. Tinha a possibilidade de que amanhã poderia ser melhor do que hoje se a gente trabalhasse com suficiente garra. E a minha mãe tinha garra de sobra. Sempre havia tido. Só que agora, pela primeira vez na vida adulta dela, ela podia usá-la por conta própria, sem pedir licença, sem esperar a aprovação, sem abaixar a cabeça. Ela era, finalmente, dona da própria história. E eu, menina que havia crescido olhando para ela aprender a dobrar, estava aprendendo olhando para ela se endireitar. O tempo tem uma maneira estranha de passar quando a vida começa a ter ritmo. A gente não percebe os dias indo embora um por um. Percebe em saltos. De repente, o José está mais alto que a porta do quarto. De repente, eu já não caibo mais no vestido de festa que minha mãe havia guardado dobrado na gaveta. De repente, a vovó Zenaide está pedindo ajuda para se levantar da cadeira que antes ela levantava sozinha sem pensar. O tempo passou, e com ele, muita coisa foi mudando dentro e fora daquela casa. Minha mãe havia se estabelecido nos trabalhos. A professora Lourdes havia aumentado os dias de lavagem de roupa, de 2 para 3 por semana, porque havia ficado satisfeita com o serviço e porque havia gostado de ter Aparecida por perto, como ela própria disse certa vez, com aquele jeito dela de escolher palavras com cuidado. Seu Florêncio da farmácia havia pedido que ela também ajudasse na arrumação das prateleiras nos dias em que a faxina acabava cedo, o que significava um pouquinho mais no envelope do fim do mês. Era pouco, mas era crescente. E crescente é diferente de pouco. Havia uma coisa, porém, que eu observava na minha mãe naquele período com uma atenção que criança não sabe que tem, mas tem. Toda noite, depois que a vovó Zenaide ia para o quarto e eu e o José íamos deitar, minha mãe ficava sozinha na sala por um tempo. Eu sabia disso porque havia noites que eu não conseguia dormir de imediato e ficava ouvindo o silêncio da casa. E dentro desse silêncio havia um som pequeno e constante que levei um tempo para identificar. Era o barulho de papel. Ela estava lendo, ou tentando. Uma noite eu me levantei com sede e a encontrei sentada à mesa da cozinha, debaixo da luz fraca do candeeiro, com uma folha de papel na frente e um lápis na mão. Ela levantou os olhos quando me viu aparecer, e por um segundo pareceu uma criança flagrada fazendo algo que não devia, mas logo relaxou. Não conseguiu dormir? Qual é essa folha? Eu me aproximei sem cerimônia. Ela hesitou um instante. Depois empurrou o papel levemente na minha direção. Era o alfabeto, escrito com aquela letra incerta de quem está aprendendo, cada letra uma conquista separada, algumas grandes demais, outras inclinadas para o lado errado, algumas apagadas e refeitas mais de uma vez. Olhei para a folha. Olhei para ela. A professora Lourdes me deu. Ela está te ensinando? Estou aprendendo. Ela corrigiu suavemente, com um orgulho pequeno, mas real na voz. Eu que pedi. Toda vez que eu termino a lavagem e ela ainda está em casa, ela me dá um tempo. Mostra as letras, me faz escrever. Eu fiquei olhando para aquela folha por um tempo. Para o alfabeto desenhado pela mão da minha mãe, letra por letra, com aquele lápis que ela segurava com uma firmeza de quem sabe que está segurando algo importante. Minha mãe havia sofrido o que havia sofrido. Havia perdido 2 filhos. Havia sido humilhada por anos. Havia ficado sem marido, sem dinheiro,
com 2 filhos para criar sozinha no interior do Brasil. E ali estava ela, na luz de candeeiro, aprendendo a desenhar a letra A. Eu precisei engolir alguma coisa que subiu na garganta antes de conseguir falar. Você vai aprender tudo, mãe. Ela me olhou com aqueles olhos mel que apertavam quando sentia coisa forte, e disse, com uma simplicidade que ficou em mim para sempre. Eu sei que vou. Já devia ter aprendido antes, mas aprendo agora. Voltei para o quarto e deitei na cama com o coração cheio de alguma coisa que não sabia nomear bem. Era uma mistura de tristeza e admiração tão entrelaçadas que eu não conseguia separar uma da outra. Tristeza por tudo o que havia sido tirado dela, o tempo, a juventude, a leveza que ela deveria ter tido. Admiração porque, mesmo depois de tudo, ela estava ali, com um lápis na mão, recomeçando. Essa cena ficou em mim como uma dessas coisas que formam o caráter de uma pessoa sem pedir licença. Foi olhando para minha mãe naquela noite que eu decidi, com a firmeza de quem não sabe que está decidindo, mas está, que eu ia estudar. Que eu ia estudar por mim e um pouco por ela também. A professora Lourdes era uma mulher boa, não do tipo que faz bondade por aparecer, do tipo que faz bondade porque não concebe outra maneira de existir no mundo. Ela havia percebido na minha mãe uma inteligência que a falta de estudo havia guardado em caixinha, e havia tratado de abrir essa caixinha com a paciência de quem sabe o valor do que está fazendo. Em poucos meses, minha mãe estava juntando letras, depois palavras, depois frases curtas. A professora Lourdes me contou isso anos depois, quando eu já era moça, com um sorriso de quem guarda uma memória boa no lugar mais seguro que tem. Sua mãe aprendia diferente das crianças, ela disse. As crianças aprendem porque têm que aprender. Sua mãe aprendia como quem está reconquistando algo que era dela por direito e que alguém havia guardado fora do alcance por tempo demais. Eu pensei muito nessa frase com o passar dos anos. Havia também outra transformação acontecendo naquele período, mais quieta, mas igualmente importante. Minha mãe havia voltado a sorrir. Não o sorriso de boca fechada, aquele que ela havia desenvolvido por necessidade depois do acidente, aquele que ela usava como escudo. Era outro sorriso, o que ela conseguia deixar aparecer quando estava entre gente de confiança, com a vovó Zenaide, com a professora Lourdes, com o seu Geraldo, que vez ou outra passava para saber se precisavam de alguma coisa. Era um sorriso pequeno, suave, que ela controlava ainda, mas que existia. E existir já era muito. Certa tarde eu a ouvi rindo na cozinha. Uma risada de verdade, curta, que saiu sem planejamento. A vovó Zenaide havia dito alguma coisa engraçada sobre as galinhas do quintal, e minha mãe havia rido. Eu estava no corredor e parei ali, encostada na parede, com o coração fazendo uma coisa estranha. Eu nunca havia ouvido minha mãe rir assim, dentro de casa. Naquele momento, alguma coisa se reorganizou dentro de mim. Como quando a gente carregou um peso por tanto tempo que esqueceu que era peso e de repente alguém tira e a gente percebe pela leveza o quanto havia carregado. Havia noites em que eu me pegava pensando nos meus irmãos. Firmino com o riso que explodia do corpo inteiro. Bento com os olhos mel e o jeito suave de andar. Eu nunca falei muito sobre eles naquele período porque a dor era grande demais para caber em conversa. Mas eles estavam presentes, sempre, como aquela luz que fica no olho depois que a gente olha para o sol. Mesmo fechando os olhos, ainda está lá. Minha mãe rezava por eles toda noite. Eu sabia porque eu rezava junto, em silêncio, do meu lado da parede. E foi numa dessas noites de reza silenciosa que eu entendi o que havia de mais extraordinário na minha mãe. Não era a força, não era a coragem, era a capacidade de não deixar a dor virar amargura,
de carregar o luto sem deixar que ele se transformasse em veneno, de seguir em frente sem fingir que não havia perdido nada. Ela havia perdido muito, e não fingia que não, mas também não deixava que a perda fosse a última palavra. Isso, minhas amigas, eu aprendi olhando para ela, e foi o ensinamento mais importante que eu trouxe para minha própria vida, que a dor não precisa ser a última palavra, que a gente pode sofrer de verdade, chorar de verdade, e ainda assim, quando o choro acabar, levantar, acender a luz e continuar. Minha mãe estava juntando, tijolo por tijolo, uma vida nova, devagar, com a teimosia de quem sabe que o que está construindo é para durar. E o tijolo mais importante estava prestes a ser colocado. O tijolo que começou com uma visita à cidade, com uma porta que ela empurrou com o coração acelerado, com um homem de jaleco branco que a examinou sem julgamento e disse quando terminou: "A senhora tem estrutura boa. Isso aqui é só uma questão de tempo e de recurso." Ela havia juntado o dinheiro por quase um ano, centavo por centavo, da lavagem da professora Lourdes, da faxina do seu Florêncio, das horas extras que ela nunca recusava. Estava prestes a recuperar o que havia perdido naquela queda no poço tantos anos atrás. Estava prestes a sorrir. Ela saiu de casa naquela manhã sem me dizer aonde ia. Eu sabia. Não porque ela havia me contado. Minha mãe era discreta com os planos dela, como quem aprendeu cedo que anunciar uma coisa antes de acontecer é quase um convite para que o destino mude de ideia. Mas eu sabia pelo jeito que ela havia se arrumado naquela manhã. Tinha colocado o vestido cor-de-rosa que ela guardava para ocasiões que mereciam. Havia penteado o cabelo com um cuidado diferente do cotidiano. Havia passado uma colônia suave que a vovó Zenaide havia ganhado de presente da professora Lourdes no aniversário, e que as duas dividiam com uma generosidade que eu achava terna. Ela saiu com o dinheiro guardado no embrulho de pano que ficava no fundo da gaveta. Aquele dinheiro que havia levado quase um ano para juntar. Centavo por centavo, lavagem por lavagem, faxina por faxina, hora extra por hora extra, sem reclamar, sem pedir, sem esperar que ninguém fizesse por ela o que ela podia fazer por si mesma. A vovó Zenaide ficou na porta vendo ela ir. Eu fiquei do lado da vovó, as duas em silêncio, acompanhando o passo dela pela estrada de terra até ela dobrar a esquina e sumir. A vovó colocou a mão no meu ombro e disse baixinho, mais para ela mesma do que para mim: "Hoje é um dia bom." Passou a manhã toda e o começo da tarde sem ela voltar. Eu tentei fazer as coisas de sempre, ajudar a vovó na cozinha, varrer o terreiro, dar milho para as galinhas, mas minha cabeça estava na estrada, no ônibus, na cidade onde minha mãe havia ido. O José chegou da oficina do seu Dirceu, no fim da tarde com a roupa cheirando a serragem e uma pergunta no rosto quando não encontrou ela na cozinha. "Onde está a mãe?" Foi à cidade. Ele assentiu com aquela seriedade dele, foi lavar o rosto e sentou na soleira da porta dos fundos esperando. A gente não falou nada. Era aquele tipo de espera que não precisa de conversa. O sol havia descido quase todo quando a gente ouviu o portão. O passo dela pela estrada de terra eu reconhecia desde sempre. Havia um ritmo nele que era só dela, uma cadência que minha memória havia decorado sem precisar tentar. Mas aquele passo era diferente. Estava mais leve, não mais rápido, não mais lento, mais leve, como se ela estivesse pisando num chão que havia ficado diferente de manhã para tarde. Ela entrou pelo portão e parou quando nos viu ali. Eu na janela, o José na soleira, a vovó Zenaide atrás de mim. Ficou um segundo olhando para a gente com um olhar que eu não consegui ler imediatamente, e então sorriu. Mas não foi aquele sorriso de boca fechada. Não foi aquele sorriso cauteloso, controlado, calculado para não mostrar o que faltava. Foi um sorriso de boca aberta, largo, escancarado,
com os dentes novos brancos que o dentista havia colocado naquele dia, dentes que eram dela por direito desde sempre, mas que a vida e o acidente e a pobreza e os anos haviam guardado longe demais. A vovó Zenaide fez um som que não era choro e não era riso, era os dois misturados, e se adiantou até a filha com uma velocidade que eu nunca havia visto nela, com aquelas pernas de senhora que já não corriam mais. Abraçou a filha com uma força desproporcional ao tamanho dela. O José ficou parado na soleira por um momento. Vi o queixo dele tremer. Depois ele foi também, e ficou de pé atrás da vovó com a mão no ombro da mãe, sem conseguir falar, que era o jeito dele de dizer o que não cabia em palavra. E eu fiquei onde estava por um segundo, olhando para aquela cena. Minha mãe no meio do terreiro, com um vestido cor-de-rosa, abraçada pela vovó e pelo irmão, sorrindo aquele sorriso novo que era também o mais antigo dela, o que havia existido antes de tudo que tentou apagá-lo. Depois fui eu também. Entrei naquele abraço sem cerimônia e ficamos ali, os quatro, no terreiro da nossa casinha de barro, com o sol acabando de se pôr atrás da Serra do Cruzeiro, e o céu ficando daquela cor de laranja queimado que eu vou carregar na memória até o último dia da minha vida. Naquela noite, minha mãe foi até o espelho do corredor. Era um espelho velho, manchado, cheio de pontos escuros onde o estanho havia cedido com os anos. O mesmo espelho que havia estado na nossa casa desde sempre, que havia refletido tristeza e luto e cansaço por tantos anos. Ela ficou de frente para ele, sozinha, achando que eu não estava olhando, mas eu estava, escondida no canto do corredor, sem respirar. Ela ficou olhando para o próprio reflexo por um tempo. Passou a mão levemente pelo rosto, como quem está se apresentando a si mesma. E então sorriu. Sorriu devagar, como quem quer ver como é. Como quem está testando algo que estava guardado há tempo demais e quer ter certeza de que ainda funciona. E então sorriu de vez. Com a boca toda aberta, os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada para trás, como quem recebe uma chuva boa depois de seca longa. Eu mordi o lábio para não fazer barulho, porque aquele momento era dela. Só dela. Havia sido ganho com cada dia difícil, cada noite sem dormir, cada centavo guardado, cada palavra engolida e cada palavra que ela havia finalmente deixado sair quando era a hora. Ninguém havia feito aquilo por ela. Ela havia feito por ela mesma. E era por isso que o sorriso era daquele jeito, inteiro, sem dívida, sem concessão, sem pedir licença. Minhas amigas, eu tenho 77 anos. Já vi muita coisa bonita nessa vida. Já vi filho nascer. Já vi o sol nascer sobre o mar. Já vi jardim florido em dia de festa. Mas eu nunca vi nada tão bonito quanto aquele sorriso da minha mãe na frente do espelho manchado, naquela noite, no corredor da nossa casinha de barro, em Santa Cruz das Pedras. Porque aquele sorriso não era só estético. Não era só os dentes novos. Era o símbolo de tudo que ela havia atravessado e não havia a deixado dobrar. Era a prova viva de que é possível ser destruída por fora e guardar intacto por dentro o que você é de verdade. Meu pai havia tentado, à sua maneira torta e cruel, apagar aquela mulher. Havia tentado convencê-la de que ela era menos, que ela era feia, inútil, dependente, pequena. Havia tentado transformar um acidente da vida numa marca de vergonha permanente. E ela havia respondido com um sorriso. Não na hora, não na raiva, não no grito. Havia respondido com anos de trabalho silencioso, de aprendizado na luz de candeeiro, de centavo guardado com cuidado, de cabeça erguida quando o mundo tentava empurrar para baixo. Havia respondido sendo maior do que qualquer coisa que ele havia dito. A lição que a minha mãe me deixou não coube em discurso. Não houve um dia em que ela sentou e me explicou como ser forte. A lição foi a vida dela inteira, vivida na minha frente dia após dia,
com a consistência de quem não sabe fazer diferente. E essa lição diz o seguinte, do jeito mais simples que eu sei: o que tentam apagar em você não some. Fica guardado, esperando. E quando você decide que chegou a hora, ele volta, mais brilhante do que era antes, porque foi temperado por tudo que você atravessou para chegar até ele. O sorriso da minha mãe havia sobrevivido a tudo, e era o mais lindo que eu já vi. O tempo continuou passando, como ele faz, sem pedir licença e sem olhar para trás. A vida em Santa Cruz das Pedras foi mudando aos poucos, daquele jeito gradual que a gente só percebe quando já passou. A casinha de barro foi ficando pequena para tudo que havia crescido dentro dela. Não só a gente em tamanho, mas em sonho, em determinação, em possibilidade. Eu estudei. Estudei com uma garra que eu reconheço hoje como herança direta da minha mãe. Aquela mulher que havia aprendido o alfabeto de adulta na luz de candeeiro, que havia desenhado as letras com a mesma mão que lavava roupa e esfregava chão, e que nunca havia reclamado que era tarde demais ou difícil demais. Como eu poderia reclamar, tendo visto aquilo? Me formei. Saí de Santa Cruz das Pedras com um diploma e com tudo que a minha mãe havia plantado em mim, que valia muito mais do que qualquer papel. O José, como eu já contei, foi aprendendo a marcenaria na oficina do seu Dirceu, com aquela seriedade quieta que sempre foi a marca dele. Virou um marceneiro de mão cheia, o tipo que faz uma cadeira e ela dura geração. Casou com uma mulher boa, de nome Francisca, uma professora de escola pequena que tinha olhos espertos e um riso generoso, e ele a tratou durante a vida inteira com um respeito e uma ternura, que me fazia pensar que ele havia decidido, desde menino naquele corredor escuro onde ficávamos ouvindo as brigas, que quando fosse a vez dele seria diferente. E foi. O José foi o que construiu a casa nova para minha mãe. Não de uma vez, foi aos poucos, tijolo por tijolo, com o dinheiro do próprio trabalho, planejando com aquela cabeça calculista que ele sempre teve. Primeiro fez a fundação, depois as paredes, depois o telhado. Demorou alguns anos, mas ficou de pé sólida, com janelas largas que deixavam entrar o sol da manhã, um quintal generoso onde minha mãe replantou a roseira cor-de-rosa que havia sobrevivido a tudo na casinha velha. Quando a casa ficou pronta, o José foi buscar a mãe numa tarde de sábado. Eu estava lá também. Havia voltado para Santa Cruz das Pedras especialmente para isso, porque havia alguma coisa naquele momento que eu sabia que precisava presenciar. Minha mãe entrou pela porta nova com aquele passo dela que eu conhecia de cor. Passou pelos cômodos devagar, passando a mão na parede de alvenaria, olhando para as janelas, sentindo o chão firme embaixo dos pés. O José ficou parado na entrada, observando, com aquele jeito que tinha de guardar emoção em lugar que não aparecia no rosto, mas aparecia nos olhos. Quando minha mãe chegou na janela da sala e olhou para o quintal novo, onde a roseira já havia sido replantada e tinha até uma flor abrindo, ela ficou quieta por um tempo. Depois virou para o filho e disse: José, você construiu isso com as próprias mãos. Construí, mãe. Seu pai dizia que você não ia prestar para nada. O José não respondeu, só deixou o canto da boca levantar levemente, num sorriso contido que era mais eloquente do que qualquer discurso. Minha mãe foi até ele e colocou a mão no rosto do filho por um momento. Aquele gesto que ela raramente fazia, que quando fazia parava o mundo ao redor. Depois tirou a mão, virou de frente para a janela de novo e ficou olhando para o quintal com um olhar que eu soube ler perfeitamente. Era satisfação, era paz. Era o tipo de chegada que só tem sentido quando a gente lembra de todos os caminhos que precisou percorrer para chegar. A vovó Zenaide não chegou a ver a casa pronta. Havia partido alguns anos antes, dormindo,
Como partem as pessoas que viveram com a consciência tranquila, sem barulho, sem luta, como quem simplesmente decide que já fez o que tinha que fazer e vai embora. Minha mãe havia segurado a mão dela no fim, como a vovó havia segurado a dela tantas vezes, e eu acho que aquele era exatamente o jeito que as duas queriam que fosse. Minha mãe viveu naquela casa nova até o fim da vida dela. Viveu velhinha, com saúde razoável para a idade, com a roseira no quintal, com o terço na parede do quarto, que havia sido o terço da vovó Zenaide, que ela havia pedido para guardar. Viveu lendo, porque a professora Lourdes havia feito um trabalho completo e minha mãe havia virado uma leitora que não parava. Livro, revista, qualquer coisa com letra impressa, ela lia com uma atenção que me enchia de uma alegria que não tem nome certo. E viveu sorrindo, com aquele sorriso largo, de boca aberta, que havia sido recuperado naquela tarde em que ela foi à cidade com o dinheiro guardado num embrulho de pano. Meu pai nunca mais voltou. Houve quem dissesse que ele havia ido para outro estado, que havia tentado outra vida por lá. Nunca soubemos ao certo. Minha mãe nunca perguntou. Havia uma paz nessa falta de curiosidade que eu entendia completamente. Quando uma ferida fecha de verdade, a gente para de ficar cutucando para ver se ainda dói. Ela partiu numa manhã de inverno, dormindo, na cama do quarto com janela larga, com o sol entrando e o barulho de pássaro lá fora. O José estava lá. Eu estava lá. A Francisca estava lá. E havia uma paz naquele quarto que eu sinto até hoje quando fecho os olhos e volto para aquela manhã. No rosto dela, quando ela foi, havia um sorriso suave. Aquele que fica quando a vida foi vivida inteira, sem deixar a parte mais importante por fazer. Minhas amigas queridas, eu tenho 77 anos, e a memória mais viva que eu carrego não é de nenhum momento grandioso. Não é de formatura, não é de conquista, não é de viagem. É de uma mulher de costas para mim na frente de um espelho manchado, num corredor escuro de uma casinha de barro, sorrindo para si mesma com uma liberdade que havia custado tudo que ela tinha. É o sorriso que meu pai tentou apagar, que a vida tentou apagar, que não apagou. Eu herdei pouca coisa material dessa mulher. A vida não foi generosa com riqueza desse tipo, e tudo bem, mas eu herdei um jeito de atravessar o mundo que vale mais do que qualquer herança que eu conheço. Herdei a teimosia de não dobrar quando o vento é forte. Herdei a paciência de juntar centavo por centavo quando é necessário. Herdei a fé de que o que é verdadeiro em nós não some, mesmo quando tentam convencer que sumiu. E herdei o sorriso. Esse eu uso todo dia. Encerrando com o coração. Minhas amigas, a história da minha mãe nos deixa um ensinamento que o tempo não apaga. O nosso valor não está na forma como os outros nos tratam, mas na forma como nós decidimos nos reerguer. Muitas vezes a vida, ou as pessoas dentro da nossa própria casa, tentam nos roubar o sorriso. Tentam nos fazer acreditar que somos pequenas, que dependemos deles para tudo, que a nossa voz não tem importância. Mas a verdadeira força de uma mulher nasce exatamente no momento em que ela decide que não vai mais aceitar as migalhas do desrespeito. Nunca é tarde para dar o seu grito de liberdade. Nunca é tarde para voltar a aprender, para arrumar um trabalho, para cuidar de si mesma e, principalmente, nunca é tarde para voltar a sorrir com a boca toda aberta, sem pedir permissão para ninguém. Se você está aí do outro lado da tela com o coração apertado, talvez chorando escondida, achando que não tem saída, eu quero que você saiba que a saída existe. E a chave está dentro de você, guardada no mesmo lugar onde está tudo o que tentaram apagar. Levante a cabeça, meu amor. O seu melhor sorriso ainda está por vir. Até a próxima memória. Com carinho, Rosa Maria.